Bactérias são fundamentais para o ciclo do nitrogênio. E você não tem a capacidade de assimilar o nitrogênio através da respiração. E o nitrogênio é fundamental para a composição de moléculas como os nucleotídeos, que tem lá as bases nitrogenadas que tem nitrogênio na sua composição. Sem contar que o nitrogênio é fundamental para a formação do grupo amina, lá na formação dos aminoácidos. Então veja só o quanto esse elemento químico ele é importante. Agora um detalhe legal é que você não assimila ele através da respiração, como eu falei agora há pouco. Você assimila o nitrogênio na forma de composto orgânico quando você se alimenta. E é sobre ele que eu quero hoje que você anote as informações que eu estou disponibilizando aqui, porque são informações bem objetivas que servirão para você em uma prova de vestibular, tá? Eu me chamo Patrick Gomes e é um prazer ter você aqui comigo, então já vai deixando o teu like, que isso ajuda muito canais de educação, assim como o meu, tá? Então, o nitrogênio está presente na atmosfera em cerca de 79%, ou seja, a gente tem muito nitrogênio gasoso, porém esse nitrogênio ele não é assimilado por praticamente nenhum tipo de ser vivo através da respiração. São as bactérias que conseguem fazer uma conversão desse nitrogênio gasoso em uma forma assimilável de composto orgânico, por exemplo, pelos vegetais, que conseguem pegar esse composto orgânico formado a partir de bactérias e acabam assimilando e introduzindo isso no seu corpo, e dentro do seu corpo acabam metabolizando esse composto. Beleza? Ocorre a partir das seguintes etapas. São etapas que são bem específicas e tem a participação de bactérias, tá? Aí é que entra a questão de microbiologia do ciclo do nitrogênio. Eu tenho a fixação, que é uma etapa fundamental aí, que é para a formação da amônia, através justamente da fixação gasosa do nitrogênio, onde bactérias como a Rhizobium fazem essa conversão de nitrogênio gasoso em amônia. Eu tenho a amonificação, que são fases bem interessantes, onde converte a amônia em nitrito. Eu tenho a nitrificação, onde converte o nitrito em nitrato, e esse nitrato, consequentemente, pode entrar dentro da planta. E eu tenho a desnitrificação, que é quando o nitrato volta a ser o nitrogênio gasoso. Então, literalmente, é isso que acontece, tá? Aqui nessa imagem do ciclo, você percebe como acontece de forma geral. Então, você vê aqui, duas formas podem existir para formar a amônia. Tem bactérias que convertem o nitrogênio gasoso em amônia, ou a decomposição da matéria orgânica pode formar a amônia. Como você pode perceber aqui, ó, bactérias que fixam o nitrogênio gasoso, tá? E convertem esse nitrogênio gasoso em amônia, e organismos que fazem a decomposição da matéria orgânica e acabam produzindo a amônia. Então, a amônia ela pode ser gerada de duas formas: através da decomposição ou através da conversão de nitrogênio gasoso em amônia. Isso se dá graças a bactérias que ficam fixadas em nódulos nas raízes das plantas. A partir daí eu tenho duas etapas que são fundamentais. A primeira delas é a etapa onde a amônia se torna nitrito, e a segunda etapa onde o nitrito se torna nitrato. E aqui você percebe a participação de bactérias nitrificantes. Essas bactérias fazem esse processo porque são bactérias quimiosintetizantes, ou seja, oxidam moléculas inorgânicas. E essas bactérias fazem isso para poder sobreviver. Então, quando o solo tem esse tipo de bactéria, a gente pode dizer que o solo é fértil, porque são bactérias que garantem aí concentrações ideais de nitrato. E isso é muito bom, porque a planta ela acaba assimilando o nitrato. Várias vezes esse nitrato ele pode ser convertido mais uma vez em nitrogênio gasoso, através de bactérias que nós chamamos de bactérias desnitrificantes. Então, em síntese, o que acontece é isso no ciclo do nitrogênio: conversões de nitrogênio gasoso em amônia,
a amônia não é assimilada pela planta, essa amônia é convertida em nitrito e depois convertida em nitrato, e o nitrato consegue ser assimilado pela raiz da planta. A planta pega esse nitrato, metaboliza esse nitrato e acaba formando aí os seus aminoácidos, os seus ATPs, os seus nucleotídeos. E quando algum animal se alimenta da planta, acaba adquirindo para ela esse composto nitrogenado, tá? Aqui eu coloco uma informação mais bem objetiva, te contando o nome da bactéria, tá? Então, por exemplo, a bactéria que fixa o nitrogênio gasoso e converte ele em amônia, eu posso chamar essa bactéria de Rhizobium. Aí aqui eu tenho duas etapas que são essa etapa aqui, a amonificação e nitrificação, que é a seguinte: a nitrosação é a conversão de amônia em nitrito e a nitração é a conversão de nitrito em nitrato. Aí aqui eu tenho a nitrosomonas, que converte a amônia em nitrito, e a nitrobacter, que converte o nitrito em nitrato. E eu tenho a ação das pseudomonas, que podem converter o nitrato em nitrogênio gasoso. Na minha opinião, é muito importante que você anote essas informações em seu caderno, porque o vestibular pode cobrar de você a habilidade e competência de você poder identificar o nome das bactérias que participam do ciclo do nitrogênio. Isso se o vestibular for muito chato. Se o vestibular for mais objetivo com relação à habilidade e competência, ele pode te perguntar a importância das bactérias no ciclo do nitrogênio. E a sua resposta vai ser a seguinte: elas são importantes para a formação de compostos nitrogenados assimilados pela planta. Ok? Eu espero muito que você tenha gostado desse momento aqui. Eu me chamo Patrick Gomes, compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos. Um forte abraço e nos vemos em nossa próxima aula. Tchau, tchau!